Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriel Rabelo, professor de Contabilidade, Direito Empresarial e Estratégia Concursos. É com uma grande satisfação que eu estou aqui para vocês para, a partir de hoje, falar sobre as modificações que nós tivemos com a revisão 8 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nós tivemos aí dezenas, centenas de pessoas perguntando para a gente quais foram as modificações, se elas foram relevantes, se isso vai cair em prova, como que foi isso, o que aconteceu, tá bom? Então, a gente vai falar a partir de hoje sobre o que aconteceu nessas mudanças e por que elas ocorreram. Então, a primeira coisa que você tem que saber, se você vai fazer uma prova por agora, ela não vai cair, tá bom? Porque a revisão 8, ela começa a ter efeito para os exercícios findos a partir de 1º de janeiro de 2016, tá? Então, essas regras ainda não estão vigentes, tá? Outra coisa, as modificações, elas foram muito substanciais? Não. Se você olhar o corpo da revisão, você vai ver que ela mesmo diz que as modificações, elas foram no sentido de alterar alguns pontos sobre ativos biológicos, explicar melhor algumas coisas sobre amortização, sobre depreciação e acrescentar alguns aspectos também, trazer algumas melhorias no que diz respeito aos investimentos coligadas e controladas. Tá? Então, as modificações não foram tão substanciais como a gente pensa. É lógico que tivemos algumas alterações, mas nada que seja absolutamente tenha mudado a contabilidade, como foi em 2007, como foi em 2008, com as mudanças legais. Tá? Então, foram modificações sim que a gente vai tratar aqui rapidamente, ok? Hoje a gente vai começar falando sobre a modificação à vida no CPC 04. E o que é o CPC 04, galera? Sobre o que ele fala? Ele fala sobre os ativos intangíveis, ok? Ativo intangível. A gente sabe que com as modificações existentes na legislação, antigamente os ativos intangíveis, o ativo mobilizado, ele classificava tanto os ativos que tinham substância física como aqueles que não tinham substância física. Só que com as modificações, o que aconteceu? Nós tivemos a divisão entre ativo não circulante mobilizado de um lado, que são aqueles bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa, e ativo não circulante intangível de outro, que são aqueles ativos que não têm substância física, ok? O CPC 04 dá a definição de ativo não monetário sem substância física. Então, os ativos intangíveis, eles passaram a ter vida própria no ativo não circulante intangível. E vamos para o CPC 04 falar direto sobre essa revisão. A gente sabe que o ativo não circulante intangível, ele sofre o processo de amortização, que está previsto no artigo 183 da Lei 6.404. Então, o ativo intangível, ele é amortizado. A sua vida útil, a diminuição da sua vida útil é reconhecida através da amortização, tá bom? É reconhecido através da amortização. E o que a revisão 8, e o que isso tem a ver com a revisão 8? Tá? O que isso tem a ver com a revisão 8? A revisão 8, ela veio esclarecer alguns pontos sobre o processo de amortização. Tá? Então, a revisão 8, ela acrescentou no CPC 04 os itens 98A, B e C. Tá? E para falar sobre os itens 98A, B e C, a gente vai revisar alguns aspectos sobre o ativo intangível. O primeiro deles é que o ativo não circulante intangível, ele pode ter vida útil determinada ou indeterminada, ok, galera? Ele pode ter vida útil determinada ou indeterminada. Quando ele tem vida útil determinada, definida, é um período certo de tempo, ele é amortizado, tá? Ele é amortizado. E quando ele não tem vida útil determinada, ele não é amortizado. Tá? Quando ele tem vida útil indefinida, ele não é amortizado. E quando ele tem vida útil definida, ele tem amortização. E essa amortização, ela está prevista nos artigos 97 em diante do CPC 04. E como que ela é feita? É isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos dar uma olhada ali no pronunciamento, rapidinho, para vocês entenderem o que a gente está falando. Olha lá. No item 97, isso não é alterado pela revisão 8, isso já tinha no pronunciamento antes. Vamos falar rapidamente para a gente falar o que mudou. O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar
no local e nas condições necessárias para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração, tá? Então, a amortização, ela é iniciada quando ele está disponível para uso o ativo intangível. Ok? Quando ele está disponível para uso. Ou seja, quando se encontrar no local e condições necessárias para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração. A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para a venda ou incluído em um grupo de ativos classificados como mantido para a venda ou ainda na data em que é baixado. Então, a amortização, ela cessa quando ele é classificado como mantido para venda, tá? Ou na data em que é baixado, ou na data em que o ativo intangível é baixado, tá? O que ocorrer primeiro. E aqui vamos falar sobre uma coisa importante. Olha lá, o método de amortização utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros, tá? O método de amortização utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Se não for possível determinar esse método com confiabilidade, deve ser utilizado o método da linha reta, o método linear. A despesa de amortização para cada período deve ser reconhecida no resultado, a não ser que outra norma ou pronunciamento contábil permita ou exija a sua inclusão no valor contábil de um outro ativo. Então aqui vamos só resumir o que está falando no 97, tá? O que ele fala? É um ativo intangível com vida útil. Anotem aí, um ativo intangível com vida útil definida, ele é amortizado, ok? E a amortização, ela inicia no momento em que ele está disponível para uso, ou seja, quando ele está nas condições pretendidas pela administração. Então, um ativo intangível com vida útil definida, ele é amortizado. A amortização se inicia no momento que ele está disponível para uso. E a amortização cessa quando ele é colocado como ativo não circulante mantido para venda, previsto no CPC 31, ou ele é baixado. E a amortização, ela reflete o consumo que você espera daquele ativo intangível, tá? E se não for possível determinar um padrão, você utiliza o método linear, ok? O método linear é que faz a amortização proporcional, é a mesma. Você pega o valor, tá, total que você tem, o valor amortizável, e divide pela vida útil. Você vai chegar num valor linear, ou seja, vai ser o mesmo ao longo do tempo, tá bom? E a despesa de amortização, ela vai para o resultado. Você lança débito, despesa de amortização no resultado, e crédito é a conta redutora do ativo não circulante intangível. Então aqui basicamente é isso sobre a amortização, galera. Então isso aqui é bem importante a gente saber, tá? E aí continuando, senão a gente vai perder muito tempo numa aula que não é para falar sobre isso. Item 98, tá? O item 98, ele também não foi incluído pela revisão 8, ele já constava do CPC 04. E ele fala o seguinte: podem ser utilizados vários métodos de amortização para apropriar de forma sistemática o valor amortizável de um ativo ao longo da sua vida útil. Tais métodos incluem o método linear, também conhecido como método da linha reta, o método dos saldos decrescentes, o método das unidades produzidas. A seleção do método deve obedecer ao padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros esperados, incorporados ao ativo e aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. Então, voltou aqui. Vamos supor que a gente faça um contrato de exploração de uma mina de ouro, ok? E isso aí vai ser amortizado. Mas como que vai ser a amortização desse contrato? Então, a gente pode prever lá, olha, você tem esse contrato, você pode explorá-lo durante 5 anos. Então, você vai fazer o quê? Você vai reconhecer uma amortização 5 anos, vai fazer uma regra de 3. 5 anos é 100%, 1 ano é X. Então, em 1 ano, você vai amortizar 20%.
Então a amortização ela tem que ser feita dessa maneira. Então você tem esse mesmo contrato de concessão ali para explorar determinada mina de ouro. Aí você fala o seguinte no contrato: a amortização ela vai se basear na quantidade de ouro que você extraiu, ok? Então, nas unidades produzidas. Se você extraiu tantas toneladas de ouro, você vai amortizar tanto. Então, basicamente é isso. Você tem que utilizar um método que melhor reflita o consumo, ok? Então, é isso que diz o item 98 que está ali. Vamos só repetir rapidamente novamente. Podem ser utilizados vários métodos de amortização para apropriar de forma sistemática o valor amortizável de um ativo ao longo da sua vida útil. Tais métodos incluem o método linear, também conhecido como método da linha reta, método dos saldos decrescentes e método das unidades produzidas. A seleção do método deve obedecer ao padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros esperados, incorporados ao ativo e aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão, ok? Agora vamos dar continuidade para o que trouxe de alteração o CPC 08, a revisão 8, tá? Esse item 98A foi incluído com a revisão 8 e ele fala o seguinte: há uma presunção refutável de que o método de amortização baseado na receita gerada por atividade, que inclui um uso de ativo intangível, não é apropriado. A receita gerada por atividade, que inclui o uso de ativo intangível, reflete fatores típicos que não estão diretamente ligados ao consumo dos benefícios econômicos incorporados ao ativo intangível. Por exemplo, a receita é afetada por outros insumos e processos, atividades de venda e mudanças no volumes e preços de venda. O componente de preço da receita pode ser afetado pela inflação, o que não tem qualquer influência sobre a maneira como o ativo é consumido. Essa presunção só pode ser superada em circunstâncias limitadas. Por exemplo, a em que o ativo intangível é expresso como mensuração de receitas, conforme descrito no item 98C. Ou B, quando possa ser demonstrado que as receitas e o consumo dos benefícios econômicos do ativo intangível são altamente correlacionados. Então, galera, basicamente o que diz o item 98A, e baixem a revisão 8 para que vocês possam acompanhar, é o seguinte: existe uma presunção refutável de que você não pode, tá? Existe uma presunção de que você não pode reconhecer a amortização com base na receita gerada. Então a presunção é essa: você não deve reconhecer a amortização de um ativo intangível com base na receita gerada. Por quê? Porque a receita gerada ela tem componentes outros que não estão relacionados diretamente ao consumo daquele ativo intangível, como por exemplo a alteração da receita decorrente do volume de venda, como a inflação que está embutida também no preço que você a inflação que está embutida na receita. Então a receita ela não é um padrão muito confiável, tá? Ela não é um padrão muito confiável para você reconhecer a amortização. Então existe uma presunção refutável, é isso que diz o item 98A. Só que, olha lá, item 98A, há uma presunção refutável de que o método de amortização baseado na receita gerada por atividade, que inclui o ativo intangível, não é apropriado. Tá bom? Então, a presunção é que ele não é apropriado, tá? Só que existem exceções. Então, as exceções, elas estão previstas aí nos itens A e B. Item A, que essa presunção pode ser superada quando o ativo intangível é expresso como mensuração de receita, conforme descrito no item 98C, ou quando possa ser demonstrado que as receitas e o consumo dos benefícios econômicos são altamente correlacionados. Então a regra é a amortização baseada na vida útil, é a amortização baseada no método linear, nas unidades produzidas, decorrente do prazo do contrato, saldos decrescentes, qualquer um que reflita a utilização, o consumo dos benefícios econômicos gerados pelo intangível. Então a receita ela não é apropriada, ressalvando-se duas hipóteses, tá? A gente vai ver a primeira aqui agora no pronunciamento, que fala o seguinte: na circunstância em que o fator limitante predominante, que é inerente ao ativo intangível,
é a obtenção de um limite de receita, a receita a ser gerada pode ser a base adequada para a amortização. Por exemplo, a entidade pode adquirir uma concessão para explorar e extrair ouro de uma mina de ouro. O fim do contrato pode estar baseado no valor fixo da receita total a ser gerada a partir da extração. Por exemplo, o contrato pode permitir a extração de ouro da mina até que a receita total acumulada com a venda de ouro atinja 2 bilhões e não ser baseado no tempo ou na quantidade de ouro extraído. Em outro exemplo, o direito de operar a estrada com pedágio pode estar baseado no montante total fixo de receita a ser gerado a partir de pedágios cobrados cumulativos. Por exemplo, o contrato pode permitir a operação de estrada com pedágio até que o montante acumulado de pedágios gerados a partir da operação da estrada atinja 100 milhões. No caso em que a receita foi estabelecida como fator limitante predominante no contrato para a utilização do ativo intangível, a receita que será gerada pode ser a base adequada para a amortização do ativo intangível, desde que o contrato especifique o valor fixo total da receita a ser gerado, sobre o qual a amortização deve ser determinada. Então esse item 98C é claro, falando que a receita ela pode ser utilizada como base para a amortização, tá? Na hipótese aí, por exemplo, de uma mina de ouro, tá? Então fala o seguinte, que você vai ter o contrato da mina até que você atinja a receita total de 2 bilhões, ou um contrato de pedágio que você vai ter ali o direito de concessão até que você atinja 100 milhões. Então, nesse caso, em que a receita é estabelecida como um fator limitante para o contrato, você pode, tá bom? Você pode utilizar a receita como base de amortização, tá? Essa é a primeira ressalva. A outra é no item B, quando possa ser demonstrados que as receitas e o consumo dos benefícios econômicos são altamente correlacionados. Então, em uma hipótese que você tem que a receita gerada ela corresponde proporcionalmente ao consumo daquele ativo intangível, então aí num caso concreto que você fala, olha, a receita que eu gero com esse ativo intangível, ela é exatamente correspondente ao consumo desse ativo intangível. Aí nessa hipótese, se a entidade demonstrar isso daí, ela também vai poder reconhecer a amortização com base na receita. Então a presunção é de que a receita ela não é adequada, ok? Mas nessas hipóteses, como aí vocês lembram da hipótese da mina, tá? Da mina de ouro, que você tem um contrato de 2 bilhões e você vai poder utilizar até que atinja esse total de receita, aí você pode utilizar a receita como base de amortização. Esse item 98B também foi incluído pela revisão 8, que fala o seguinte, na escolha do método de amortização adequado, de acordo com o item 98, a entidade pode determinar o fator limitante predominante que é inerente ao ativo intangível. Por exemplo, o contrato que estabelece os direitos da entidade sobre o uso do ativo intangível pode especificar o uso do ativo intangível pela entidade como um número pré-determinado de anos, ou seja, tempo, vida útil, né, que a gente fala na contabilidade, como número de unidades produzidas ou como montante total fixo da receita a ser gerada. A identificação do fator limitante predominante pode servir de ponto de partida para a identificação da base adequada da amortização, mas outra base pode ser aplicada se refletir de forma mais próxima o padrão esperado de consumo de benefícios econômicos. Tá bom, galera? Então, basicamente, era isso que a gente tinha que falar sobre as mudanças no CPC 04 decorrentes da revisão de número 8, tá bom? Então, é isso. A receita, em regra, ela não é adequada porque ela contém outros componentes que não estão relacionados à vida útil, tá? Não estão relacionados à utilização do ativo intangível, como inflação, negociação em função do volume de vendas, etc. Mas, se o contrato foi fixado em montante, em razão do volume de receita, ou se você puder correlacionar a receita com o consumo daquele ativo intangível, então você vai poder utilizar como critério para a sua amortização.
tá bom? Então, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado pela atenção e em breve a gente vai voltar com mais vídeos aí sobre a revisão 8. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê uma curtida aqui no vídeo, dê uma curtida no Facebook, sigam as nossas páginas e mandem um recado pra gente. Se não, mandem uma crítica também, uma sugestão que a gente vai melhorar isso daí.